Olá, meu nome é João Vitor Marcondes, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas da UENG e hoje eu vou apresentar para vocês o que é a teoria da deriva continental. E para isso, eu vou estabelecer alguns questionamentos, começando pelo fóssil do Mesossauros, que era um pararréptil marinho que vivia na era paleozoica. Se compararmos os locais onde esse fóssil já foi encontrado, nós vamos perceber que são regiões muito distantes, né, tanto do sul da América, tanto do sul do continente americano quanto no sul do continente africano. E como é possível essa única espécie habitar regiões tão distantes? Alguns iriam argumentar de que, como são para répteis marinhos, eles poderiam simplesmente ter atravessado o oceano e ter habitado essas duas regiões. Então nós temos o segundo exemplo, que é da Glossopteris, que é uma árvore que era muito comum, muito dominante, muito comum na flora do período Permiano até o começo do período Triássico, onde seus fósseis são encontrados nos mais diversos lugares do nosso globo. Então aí vem outro questionamento: como é que essa única espécie de planta conseguiu se adaptar aos mais diferentes climas encontrados pelo globo? Como que ela conseguiu se adaptar tanto ao clima tropical encontrado na África do Sul, quanto o clima glacial encontrado na Antártida? Para corroborar um pouquinho mais com esses questionamentos que eu estou levantando, nós temos um estudo não muito antigo, que foi realizado em 2014, onde foram extraídas as amostras de uma rocha sedimentar encontrada no centro-oeste da Angola, e também amostras do solo da elevação do Rio Grande, que é uma cadeia de montanhas localizadas no litoral do Rio Grande do Sul. As análises dessas amostras, dessas rochas, indicaram tanto que eram rochas similares quimicamente, quanto se fosse realizada a datação da formação dessas rochas, e indicar que elas foram formadas mais ou menos pelo mesmo período, indicando que não somente rochas similares, mas talvez fossem as mesmas rochas, ou a mesma rocha. Foi com questionamentos parecidos e analisando evidências como essas que o geólogo meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1913, formulou a teoria da deriva continental, onde ele defendia que os continentes que nós vemos hoje uma vez já estiveram unidos em um único supercontinente, que ele denominou Pangeia. E se levarmos em consideração a afirmativa de Wegener, nós conseguimos entender um pouco melhor como aquelas espécies que eu apresentei para vocês se difundiram tão facilmente pelos continentes, já que na época em que eles eram vivos era apenas um único continente. A teoria de Wegener ela era apoiada em quatro argumentos principais, que ele formulou a partir de suas observações. O primeiro desses argumentos era o argumento morfológico, onde se nós compararmos o formato dos continentes que nós observamos hoje no mapa, é como se cada continente tivesse o formato do encaixe do seu continente vizinho, indicando que em algum momento essas formações do solo já estiveram unidas. Outro argumento de Wagner é o argumento paleontológico, onde ele comparava justamente a localização dos fósseis de vários seres vivos, que de alguma forma estavam difundidos pelo mundo inteiro. O terceiro argumento é o argumento paleoclimático, onde no sul do continente americano e no sul do continente africano as rochas possuem marcas de um processo de glaciação, indicando que em algum momento esses, essas regiões já estiveram muito próximas do Polo Sul. E o último argumento é o argumento litológico, onde se compararmos as formações rochosas que encontramos tanto no continente
americano quanto no continente africano, nós vamos perceber que algumas cordilheiras de montanhas meio que se completam, onde tanto os minerais que nós encontramos no litoral de um continente, nós podemos encontrar no litoral oposto do outro continente. Infelizmente para Wagner, na época em que ele apresentou essa teoria para a comunidade científica, a sua teoria foi desconsiderada, pois os argumentos que ele apresentavam eram puramente empíricos, não tinha maneira prática dele provar que o que ele estava falando era verdade. E também por não saber responder como era possível os blocos continentais se movimentarem e separarem os continentes, por ele não saber explicar que força era essa que fazia esse movimento dos continentes, a sua teoria foi desconsiderada e ele morreu antes mesmo de saber a resposta para isso. Porém, anos mais tarde, pós Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas, como sonares e GPS, foram realizados estudos sobre a forma do assoalho oceânico e foram descobertas falhas geográficas que foram nomeadas como dorsais oceânicas ou fossas oceânicas. E dessas falhas geográficas eram expelidas magmas do núcleo da Terra. Essas evidências foram usadas para corroborar uma outra teoria que chamaria a teoria das placas tectônicas, onde era dito que essas placas tectônicas elas se movimentariam por cima do magma da Terra e junto com elas, elas movimentariam os blocos continentais. E dessa forma nós temos uma explicação de como os continentes poderiam ter separado, corroborando mais uma vez para a teoria de Wegener. E, e esses movimentos das placas tectônicas eram causados principalmente pelo movimento do magma do núcleo da Terra, que nós vamos explicar numa outra aula.